Meu povo, salve salve! Hoje mais um vídeo de física, meu nome é Carlos e vamos falar um pouco mais da dilatação térmica, que é um dos efeitos sobre os materiais, principalmente nos sólidos, que é o que eu vou dar ênfase nesse vídeo, que justamente eles vão expandir de tamanho em função de uma variação de temperatura. Ou eles expandem ou eles contraem. Então, se você está curioso para saber um pouco mais desse tema, desse assunto que é importantíssimo, inclusive muito cobrado no Enem, no SSA, UPE e diversos concursos bem concorridos de todo o Brasil, inclusive aqueles que são militares, ou seja, que cobram uma coisinha um pouquinho a mais, um tchugu-tchugu um pouquinho mais aprofundado, beleza? Então hoje, sem mais delongas, eu quero trazer esse assunto. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, porque isso ajuda bastante, dá aquela força e nos enche aí de combustível para que a gente possa fazer muito mais vídeos e se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Porém, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa, porque o assunto hoje é dilatação térmica nos sólidos. Mas bem, você pode estar se perguntando o que é dilatação. E como eu coloquei aqui nessa parte inicial, diversos conceitos que são importantíssimos. A parte inicial mesmo da dilatação térmica, beleza? Então ela fala aqui, dilatação são variações nessa geometria das moléculas, ou seja, dos corpos, em função de variações, alterações, modificações na temperatura dos corpos. E bem, você pode se perguntar, poxa, mas como é que eu posso perceber isso? De maneira empírica, experimental, você pode observar variações no comprimento, na área e no volume. Bem, se não ficou muito claro para você, eu trouxe duas figuras aqui que podem elucidar esse raciocínio. A primeira delas forma esse complexo de moléculas que estão a certa distância entre si. Por exemplo, uma distância x. E quando eu aplico uma variação de temperatura, quando eu esquento ainda mais esse corpo, elas vão se expandir, ou seja, justamente vai haver um maior espaço intermolecular, beleza? Entre essas moléculas, entre essas partículas, como você preferir chamar, beleza? E a gente pode perceber que um dos efeitos justamente da variação de temperatura é justamente provocar um maior espaçamento entre essas moléculas. E eu ressalto que não é o tamanho que vai aumentar, o tamanho da molécula não aumenta, beleza? Mas sim o espaço entre elas. Isso que eu quero ressaltar. São esses conceitos que são importantíssimos para a gente chegar na parte dos cálculos, tá? Porque os cálculos, as fórmulas são muito semelhantes, muito parecidas. São basicamente adaptações entre elas. Quando eu falo de dilatação linear com relação ao comprimento, dilatação superficial na área e dilatação volumétrica com relação ao volume, as três dimensões. Ou seja, basicamente são adaptações. Mas calma que vamos chegar lá daqui a pouco, beleza? Então, como eu falei, existe esse espaçamento um pouco maior entre essas moléculas, entre essas partículas. E damos o nome disso de dilatação de vazios, ou seja, um dos efeitos promovidos pela variação, alternância, modificação de temperatura nos corpos. Beleza, poxa, não ficou muito claro, e eu trouxe aqui uma barra de ferro que tem uma certa constante de dilatação linear e, consequentemente, ela vai estar no ponto inicial a uma temperatura zero. Temperatura zero, tá? Ou seja, um θ zero. Não estou querendo dizer que o valor numérico é zero, mas sim a temperatura inicial, a temperatura zero, tá? Só para diferenciar um pouco, beleza? Então aqui observemos que ela tem um comprimento inicial. Um comprimento sem ter nenhuma variação, nenhum acréscimo, nem justamente regressão nesse comprimento, beleza? E, consequentemente, ele está nessa temperatura inicial zero, T0 no caso, e depois, posteriormente, ele vai chegar a uma temperatura θ, um θ final. Massa, esse θ final vai ser importantíssimo. Por quê? Eu tenho que ressaltar que existe uma variação de temperatura, ou seja, uma diferenciação com relação a θ0 e θ final. Massa, por quê? O θ final, necessariamente, para ele expandir, para ele dilatar, ele precisa ser maior do que o θ inicial, beleza? Como você pode perceber, uma variação, alternância na temperatura promoveu um espaçamento maior entre essas moléculas e, consequentemente, uma dilatação. Perceba que o comprimento aumentou perfeitamente. Ele aumentou mesmo, tá? Ou seja, ele expandiu, dilatou-se. Porque justamente existe uma variação de temperatura. Ou seja, de um comprimento inicial chega a um comprimento final. E esse comprimento final é resultado da soma do comprimento inicial mais a variação do comprimento, que a gente chama de ΔL. Lembrando que o L se refere a essa parte do comprimento. Lembrando que isso é uma dimensão, tá? Isso é uma dilatação linear nesse caso, beleza? Fechou mesmo. Então, consequentemente, a gente pode perceber que essa variação no comprimento ela tem uma certa relação que é justamente diretamente proporcional a algumas grandezas da física. Por exemplo,
se eu falar que aconteceu uma variação de temperatura, justamente um aumento dessa temperatura, poxa, eu vou ter uma variação do comprimento maior, uma variação positiva. Consequentemente, eu vou justamente aumentar o meu comprimento inicial. Ou seja, o que eu posso dizer? Existe uma relação diretamente proporcional entre variação de temperatura e comprimento inicial com relação à variação justamente do comprimento, beleza? Variação do comprimento final, ou seja, L inicial mais essa variação completa de comprimento do tamanho mesmo daquela placa que estamos considerando. E dessa forma você pode perceber que para ajustar os cálculos eu coloquei uma constante aqui chamada alfa, que é a constante de dilatação linear nesse caso. E bem, para sabermos um pouco mais quais são as unidades que ela respeita, é basicamente você isolar essa constante, a constante alfa. E consequentemente, eu vou ter que passar esse comprimento inicial e variação de temperatura dividindo, já que eles estão anteriormente multiplicando. E quando eu faço isso, eu encontro que alfa corresponde à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Bem, como você sabe, comprimento a gente mede no sistema internacional em metros. E eu tenho um metro embaixo e em cima. Logo eu posso cortá-los, ignorar mesmo no modo simples de se falar. E logo abaixo eu tenho aqui uma variação de temperatura, que nesse caso eu posso considerar em Celsius. Poxa, por que não Kelvin? Tanto faz. A variação de Kelvin com relação a Celsius é de 1 para 1, lembre-se disso. Portanto, aqui eu escolhi colocar Celsius. Ou seja, como eu ignorei essa parte do metro, já que ele se corta, e esse Celsius está justamente no denominador, o que eu posso fazer para que a nossa constante apareça de maneira nítida e clara? Bem, eu coloco a minha grandeza, que no caso é graus Celsius, referente à temperatura, e no expoente eu coloco menos 1, para indicar que ele está no denominador. Beleza? É bem simples, bem tranquilo essa parte. Então agora, chegando à conclusão final de tudo que eu falei, eu posso encontrar o meu L final, o meu comprimento final, que ele vai corresponder à soma, né, do comprimento inicial mais essa minha variação do comprimento, que de maneira simples eu posso reescrever adaptando a minha fórmula inicial. Ou seja, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a minha variação de comprimento. E como você pode perceber, eu tenho dois termos em comum. O L inicial está nas duas fórmulas. E eu posso dessa forma deixar tudo em evidência e tornar o meu cálculo mais simples e favorável para mim. Ou seja, o meu comprimento final vai ser igual a L vezes 1 vezes alfa vezes beta. Ou seja, da maneira simples eu estou fazendo a mesma coisa, porém ordenando de maneira mais organizada, de maneira mais eficiente a minha conta. E esse termo aqui, 1 mais alfa vezes θ, variação de temperatura, corresponde ao binômio de dilatação linear. Mas bem, existem diversas aplicações com relação a essa dilatação térmica, dentre elas a lâmina bimetálica e as juntas de dilatação. Tudo eu vou passar aqui no próximo quadro, então você não perde por esperar. Vamos lá fazer mais uma coisa de física que é importantíssima, que cai no seu vestibular, que cai no Enem. O Enem adora essas coisas, então vamos nessa. Agora chegamos nas aplicações da dilatação térmica do nosso cotidiano. Eu já adianto, são muitas, são várias mesmo. E bem, além disso, elas são bem constantes, bem visíveis no cotidiano. Por exemplo, você já deve ter percebido que os fios formam algumas barrigas nas conexões entre um poste e outro. Bem, por que isso aí acontece? É justamente para evitar os danos, os efeitos estruturais da dilatação térmica. Lembrando que aquilo ali está exposto o tempo todo à radiação solar. Consequentemente, ela está recebendo o calor e variando a sua temperatura. E se eu variar a minha temperatura, eu também modifico a geometria das moléculas. Eu promovo mais espaço entre elas. Mas bem, observamos esse primeiro exemplo bem típico, bem visível. Outro muito comum na construção são justamente as juntas de dilatação. E que você pode perceber aqui, eu coloquei algumas placas de concreto entre si. E essas placas, entre cada uma delas, existe um material um pouco mais flexível. Esse material flexível faz com que não exista esse dano estrutural devido à dilatação, à expansão de cada uma dessas placas que eu coloquei aqui. Por isso tem que ter esse material flexível, para que não exista danos àquela estrutura por um todo. E bem, essa utilização de folgas nas construções são preenchidas por material flexível, como eu coloquei aqui. Faça suas anotações, não deixe de anotar, porque aqui estão os conceitos mais importantes, mais imprescindíveis para o seu vestibular, para o seu concurso. E bem, isso é muito utilizado em trilhos
Trilhos, isso mesmo, para que justamente não tenha aquele solavanco entre as rodas e aquele material que está sendo feito a partir daquelas junções, tá? Aquelas juntas que estão ali presentes são muito importantes para que não exista aquele dano, aquela dobradura mesmo, justamente daqueles trilhos ali, como você já viu muitas vezes em filmes. Em filmes eles relatam justamente esses efeitos derivados da dilatação através justamente de uma justificativa, de uma variação do comprimento, variação de temperatura e, consequentemente, de um coeficiente de dilatação favorável àquele fenômeno. Ou seja, o objetivo é manter o mais reto possível aquele trilho, para que ele não desvie nem para a esquerda nem para a direita através desse fenômeno. E além disso, aqui é manter a estrutura justamente daquela construção para que ela não sofra tanto prejuízo por um fenômeno natural comum, típico da natureza, que vai acontecer. Por isso é importante o homem observar isso, a natureza, observar, estudar e justamente prevenir-se diante desses fenômenos. E bem, vale ressaltar que quando um corpo não é aquecido de maneira uniforme em todas as partes, é comum que algumas dessas partes se dilatem mais do que outras e, consequentemente, existam danos naquela estrutura. Por isso, atenção, a construção e engenharia civil precisa estar observando todos esses detalhes, esses nuances que são importantíssimos para entendermos esse evento natural. E outra coisa, outro evento muito comum, outro exemplo, né, que o Enem pode até cobrar, é no motor a combustão, em que justamente naquelas partes da camisa de aço do motor, podemos perceber que os pistões de alumínio eles ficam mais juntos, mais aderidos, mais justos, né? E por que isso aí acontece? Acontece por conta da dilatação térmica. Eles ficam mais justos, mais apertadinhos ali dentro. E isso deriva justamente de uma diferença dos coeficientes de dilatação. Por quê? O coeficiente do alumínio é bem maior do que o coeficiente do aço, que está ali presente nas camisas justamente de aço, beleza? E outra coisa, se você usa aparelho, sua prótese dentária, ali é importante citar que também pode acontecer dilatações. Poxa, você a todo momento está ingerindo alimentos que podem estar mais quente, mais frio, e isso promove algum efeito justamente na parte da dilatação térmica, né? Porque variou a temperatura, consequentemente, existe uma diferenciação com relação aos espaços entre as moléculas, entre as partículas. E a partir de tudo isso, a gente pode observar que para que você não tenha nenhum dano na sua arcada dentária, na sua estrutura da dentição da boca mesmo, a gente existe aqui uma solução. Tem uma soluçãozinha que é utilizar materiais de coeficientes de dilatação muito semelhantes, muito parecidos, para que eles contraiam ou justamente dilatem de maneira semelhante, de maneira bem parecida, sem que exista aquela distorção toda com relação a esse fenômeno nos dois materiais diferentes que fazem a composição, principalmente dessas próteses dentárias. Ou seja, aqui estão algumas das aplicações que podemos observar da dilatação térmica. É claro que tem outras, e eu vou trazer agora a lâmina bimetálica, que é importantíssima, fundamental, e eu diria que é a que mais cai nos vestibulares, viu? Bem, o Enem gosta de uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais objetiva, visível no cotidiano, porém as lâminas bimetálicas estão muito mais presentes nos concursos militares, no SSA, UPE, ou seja, naquela parte que é um pouco mais técnica, que cobra um pouco a mais do estudante. Mas bem, o quadro é seu e vamos a um outro quadro, uma nova perspectiva que traremos agora mesmo. Agora chegamos na parte das lâminas bimetálicas, um instrumento importantíssimo para diversas ocasiões, inclusive nos termostatos, nos circuitos elétricos, beleza? Aí você se pergunta, o que danado é uma lâmina bimetálica? Como o nome já diz, é uma associação de dois metais diferentes ou até mesmo ligas metálicas, tá? Em que elas são associadas através de soldagens entre si. E como são feitas de materiais diferentes, elas têm coeficientes de dilatação distintos. Por exemplo, na minha lâmina bimetálica, eu considerei a parte direita sendo formada por aço e a parte esquerda por latão. E perceba que existe uma conexão com a parte elétrica, já que em todo esse circuito vai passar uma corrente de elétrons, ou seja, um fluxo ordenado de elétrons. E quando eu considero isso, eu posso dizer também que existe uma variação de temperatura ali presente. Se varia a temperatura, eu tenho o quê? Uma dilatação térmica, que vai ser fundamental para conectar ou desconectar o meu circuito, beleza? Bem, então, quando acontece justamente essa variação, existe uma dilatação. Aí você se pergunta, tem materiais diferentes, consequentemente coeficientes diferentes. Ou seja, a dilatação não vai ser homogênea, não vai ser da mesma forma nos dois materiais. Por quê? Como o latão tem um coeficiente muito maior do que o aço,
é natural que ele dilate mais, ou seja, ele vai entortar completamente e, consequentemente, ele vai empurrar o aço para a direção da direita. E bem, isso vai desfazer o contato, como você pode observar aqui, ó. O contato foi desfeito, não está mais conectado. E toda essa desconexão aconteceu em virtude do quê? De uma variação em função da temperatura, né? Existiu ali uma variação nesse grau de agitação das moléculas, beleza? Elas foram mais agitadas e, consequentemente, variou essa temperatura. Bem, a organização nem sempre é desse jeito que eu desenhei. Bom, nos termostatos, por exemplo, eles podem estar organizados de maneiras distintas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei a lâmina 1 e a lâmina 2. E perceba aqui, ó, essa parte aqui é um contato elétrico. E quando acontece essa variação de temperatura, é normal esse contato ser desfeito, em virtude de elas terem coeficientes de dilatação diferentes nos materiais. Consequentemente, a minha dilatação não é homogênea nessas partes entre si, em virtude dessa diferença, dessa variação aqui. Ou seja, as lâminas bimetálicas são muito úteis nesses circuitos elétricos para dar funcionamento e um controle a mais sobre aquela temperatura presente naquela corrente de elétrons ali que está passando ali pelaquele material e, consequentemente, aumenta aquela energia, aquele grau de agitação das moléculas ali presente. Bem, essa é a parte da lâmina bimetálica. Claro que vamos trazer questões, exercícios sobre isso. Essa é a parte teórica, mas é claro, você já viu os gráficos com relação à dilatação? Bem, como os gráficos relacionam as energias das moléculas e os distanciamentos, bem, eu vou trazer todos eles e, como você pode perceber, os gráficos que relacionam temperatura e também o comprimento, justamente, daquela barra de aço, barra de ferro, como você preferir. Então, eu vou ficando por aqui, mas já já eu trago outro quadro. É só o tempo de eu apagar e colocar outro para você se divertir ainda mais comigo. Então vamos nessa. Para o bem-estar de todos e da nação, digo-lhes que fico, digo-lhes que explicarei essa parte de dilatação térmica, só que voltado um pouco para os gráficos. E o primeiro deles, eu quero expor agora o gráfico de Leonard Jones, em que ele mostra justamente uma análise da estrutura da matéria, das interações interatômicas. E qual que é o diferencial? A estrutura do gráfico, mas ele nos vai confirmar o que justamente eu sempre falei. O grau de agitação das moléculas, o aumento da temperatura faz com que um corpo se dilate, ou seja, aqui existe dilatação de vazios, ou seja, promover maiores espaços entre as moléculas, entre as partículas, entre os átomos. E, consequentemente, a gente chega nessa definição que eu escrevi aqui, que o potencial interatômico entre dois átomos, ou entre duas moléculas diferentes, moléculas distintas, não é simétrico. Não é simétrico. Porque quando a gente observa esse aumento da energia naquelas moléculas, naquelas partículas, como é descrito aqui no eixo Y e no eixo X, a distância entre elas, poxa, perceba, no ponto 1 é energia 1, ou seja, a menor energia entre eles, e vai ter uma distância X, uma distância que você pode denominar com a letra que você achar melhor. Se você quiser colocar um Y, quiser colocar um Z, você que sabe. Quando a energia é 2, ou seja, eu forneci mais energia para aquele corpo, ele foi um pouco mais agitado, aumentou a energia interna dele, consequentemente o que acontece? Ele vai aumentar a sua distância, aumentar o espaço interatômico. Energia 3, a maior de todas, dentre essas que eu coloquei, justamente vai aumentar ainda mais essa distância X que eu coloquei aqui, denominei como sendo o padrão entre aqueles átomos, entre aquelas moléculas. Ou seja, quanto mais energia eu forneço, maior a temperatura, consequentemente o corpo se dilata, promove assim uma dilatação de vazios, mais espaços interatômicos. Mas bem, uma coisa importantíssima que sempre cai nas questões, é sempre cobrado, é a análise gráfica, a representação gráfica. E dentre os gráficos possíveis, eu posso analisar o que é voltado para a dilatação térmica linear, em que eu analiso no eixo Y o comprimento daquele corpo, no eixo X a temperatura, né? Ou seja, o quanto que vai variar naquela temperatura e o quanto que vai variar no meu comprimento. Beleza, se lembra aí, hein? Comprimento final, comprimento inicial, variação de comprimento que a gente sempre falou. E bem, como você sabe, esse gráfico ele segue uma crescente retilínea, ou até mesmo pode decrescer. Mas bem, uma coisa importante a citarmos é que a reta que diz respeito ao crescimento ou decrescimento, nesse caso eu estou denominando de preta, a reta preta, tá? E esse θ, esse φ, como você achar melhor, é o ângulo que se forma justamente nessas projeções cartográficas aqui nesse gráfico, beleza? E isso é muito importante, se lembra dessas projeções, porque a gente vai ter que utilizar um pouco de trigonometria, seno, cosseno ou até mesmo tangente, se você preferir.
Eu quis usar tangente porque na minha cabeça é um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá? Por quê? Se a gente pegar a tangente de φ, que é justamente esse ângulo, eu vou encontrar o quê? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Para você não se esquecer, ó, coloca à toa. Tangente, cateto oposto, adjacente, beleza? E dessa forma, quem é o cateto oposto a ele? É justamente a variação do comprimento, beleza? Daquele fio, daquele protótipo que você achar melhor. E o cateto adjacente, ou seja, colado no ângulo, é justamente a minha variação de temperatura, o delta-θ, beleza? Então, basta colocar aqui, né? Tangente de φ corresponde à variação do comprimento sobre variação de temperatura. Só que como você já sabe, a minha variação do comprimento eu já coloquei essa fórmula, inclusive, nos vídeos anteriores, nas partes anteriores, né? Então, ó, corresponde ao quê? O comprimento inicial vezes a constante de dilatação linear vezes a minha variação de temperatura. E logo abaixo, eu também repito variação de temperatura, porque está envolvido na fórmula da tangente. E veja, tem variação de temperatura embaixo e em cima. Você pode simplificar, ó, simplesmente cortar as duas partes. Ou seja, a minha tangente de φ corresponde à minha constante de dilatação vezes o comprimento inicial. Agora eu ressalto que o coeficiente angular da reta é diferente desse coeficiente de dilatação, viu? Preste atenção nisso, eu vou trazer umas questões que relacionam essas questões de condutividade com justamente o meu coeficiente angular e o coeficiente de dilatação linear, beleza? Mas por hora é isso daqui, essa representação gráfica. Você precisa saber justamente essa trigonometria, esses macetes, essas jogadinhas são importantes para sabermos como que a gente pode definir a análise gráfica, os desejos que a questão quer oferecer para a gente. Mas bem, não acabou por aqui, porque temos a dilatação superficial, volumétrica e dilatação relativa. Então, o quadro é seu, porque vamos para uma próxima, vamos nos aprofundar ainda mais. Agora chegamos, beleza, chegamos na última parte, vamos falar de dilatação. A dilatação relativa e a dilatação superficial e volumétrica. Mas bem, eu quero começar pelo simples, pelo prático, pelo que a gente pode observar, beleza? Quando a gente fala de dilatação relativa, eu quero que você lembre de porcentagem, tá? Porcentagem mesmo, adaptar para uma porcentagem, colocar o 100% na fórmula, tá? Assim como a gente faz na potência dissipada, potência útil, se lembra? Da mecânica? Pronto, é a mesma coisa. Por quê? Aqui a gente está comparando o quanto que existe uma variação no comprimento daquele corpo com relação ao comprimento inicial. Ou seja, eu posso associar essas duas grandezas, variação de comprimento e comprimento inicial, a partir de uma porcentagem. Mas que de maneira simples e prática, a gente pode analisar a partir de uma razão, em que eu coloco a minha variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, igual a minha constante de dilatação térmica vezes a minha variação de temperatura. Poxa, quando eu faço isso, eu não altero em nada, absolutamente nada. Porque se eu fizer meios pelos extremos, ó, passar esse comprimento inicial multiplicando, poxa, vai ficar a mesma fórmula que a gente debateu o vídeo todo, que é sobre dilatação linear, a variação do meu comprimento. E cara, o que eu coloco de um lado da fórmula e o que eu coloco do outro lado da equação também não varia, desde que você obedeça às propriedades presentes na equação, tá? Então, se eu multiplico dos dois lados, dos dois membros dessa equação, por 100%, poxa, eu não vou alterar em nada. Nada e nada mesmo. Eu estou fazendo uma coisa chamada dilatação relativa. A porcentagem, analisar o quanto que se dilatou com relação ao comprimento inicial, beleza? Então é bem simples, bem tranquilo, bem prático. O que eu fiz, basicamente, é só multiplicar os dois lados por 100%. Multiplicou por 100%, seja feliz, não vai alterar em nada. Porque, observe bem, ó, eu posso cortar ó, 100% com 100%, já que eles estão o quê? Multiplicando, e a operação inversa é a divisão. Portanto, se eu fizer essa mesma divisão aqui, ó, eu volto à minha equação inicial. Ou seja, o que eu fiz de um lado da equação, eu fiz do outro, e consequentemente não altera em nada no resultado. Eu só adapto a minha equação para uma dilatação relativa, beleza? Bem, agora a gente não pode ficar fixo em uma única dimensão. Temos que ir para mais dimensões, assim como o espaço-tempo, beleza? Então, existe duas dimensões nessa segunda interpretação para a dilatação, né? Até rimou, tô um poeta hoje da língua portuguesa, o poeta dos números, beleza? Me contratem, acho que vale a pena, tá? Mas brincadeiras à parte, o que a gente pode falar aqui é a dilatação superficial. Quando você se lembra de superfície, você já se liga duas dimensões, comprimento, altura, tá? Então quando a gente fala de superfície, eu lembro que de área,
uma área, beleza? E consequentemente a gente vai fazer uma adaptação muito simples na minha fórmula com relação à dilatação linear. Já que a minha dilatação superficial, ou seja, referente à área, a duas dimensões, vai ser o quê? A minha variação de área vai ser igual à área inicial vezes a minha constante de dilatação vezes a minha variação de temperatura. Veja que adaptação muito massa, bem da hora, bem simples. O que eu fiz? Troquei comprimento inicial por área, troquei variação do comprimento por área, variação de área, e a minha constante eu troquei de alfa para beta. Mas bem, como você sabe, são duas dimensões. E existe uma relação entre alfa e beta. Poxa, beta diz respeito a duas dimensões. Lembra, duas dimensões multiplico por 2. Consequentemente, meu beta corresponde ao dobro da minha constante de dilatação linear, que é justamente com relação ao que a gente falou nas partes anteriores do vídeo, que é o comprimento. Mas agora eu analiso a minha área, por isso eu coloco um beta, e o beta corresponde a duas dimensões, por isso eu multiplico por 2 quando eu utilizo o alfa, beleza? Mas bem, não ficou tão visível para você? Vai ficar visível, vai ficar vislumbrante, eu ainda digo mais, vai ficar belo. Porque se você observar esses exemplos aqui que eu coloquei, ó, veja, eu tenho um certo corpo em que ele está uma temperatura inicial, consequentemente uma área inicial. Mas se eu forneço mais calor para ele, ele varia mais a sua temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, elas ficam todas agitadas lá dentro daquele corpo, consequentemente elas vão dilatar-se. Elas vão se dilatar, promover a dilatação de vazios, aumentar esses espaços intermoleculares entre as partículas, e dessa forma ó, a área vai aumentar. Aumentei a área, promoveu o quê? Uma variação de área. Consequentemente, a minha área final ela pode ser obtida de uma maneira simples e prática, assim como a gente fez na dilatação linear. Porque ó, a minha área final corresponde à área inicial mais a minha variação de área. Ou seja, eu só vou adaptar tudo, é tudo uma adaptação, é tudo um show, beleza? É tudo um show. A gente tem que justamente fazer aquele jogo das contas da matemática mesmo. Ou seja, a área inicial mais a área inicial vezes beta vezes a minha variação de temperatura. Que de modo simples, como você pode perceber, ó, nessa minha equação eu tenho dois termos iguais, que é área inicial. Consequentemente, do ponto de vista matemático, eu posso deixar ele em evidência, já que minha área final vai ser igual ao quê? A minha área inicial vezes 1 mais beta vezes variação de temperatura. E achamos aqui outro binômio, como achamos ali anteriormente, com relação à dilatação linear. Tem aquele binômio lá da dilatação linear. Achamos aqui outro binômio. Bem, de maneira simples e prática. Mas, poxa, eu não quero ficar em duas dimensões, eu não quero ficar no 2D, eu quero ir pro 3D, que nem no cinema, fica aquela coisa mais visível, uma coisa espacial, parece que você está dentro do filme. Pronto, é a mesma coisa, dilatação volumétrica. A diferença eu considero agora 3 dimensões: comprimento, altura, profundidade e assim por diante, tá? E uma coisa bem tranquila aqui é que a gente vai fazer a mesma adaptação, porém para o volume. Eu vou fazer a mesma coisa análoga ao que eu fiz na dilatação superficial. E da mesma forma, vai existir uma relação entre minha constante de dilatação térmica volumétrica com relação à dilatação linear. Vai existir sim essa relação. Você vai perceber agora mesmo, que eu tenho certeza que vai ficar bem claro, bem nítido, bem observável para você. Porque veja bem, quando eu forneço calor, é natural que aquele corpo, nesse caso, né, ele aumente a sua temperatura, promova uma variação nessa agitação das moléculas e naturalmente ele expanda o seu volume. Considero 3 dimensões, tá? E agora, ó, a minha variação de volume corresponde ao quê? O volume inicial vezes gama, que corresponde justamente a essa constante de dilatação volumétrica, vezes a minha variação de temperatura. Qual foi a diferença? Eu vou adaptar para volume, para 3 dimensões e utilizar gama, que gama corresponde ao quê? A 3 vezes alfa. Lembra? 3 dimensões, 3 vezes a constante de dilatação linear, que é o meu alfa. E dessa mesma forma, eu vou promover novamente um comprimento, uma área, um volume final. Da mesma forma, eu posso utilizar o que eu acabei de fazer de maneira análoga. Eu só vou trocar para 3 dimensões. Se lembra disso? A fórmula é basicamente a mesma, é uma adaptação, tá? Então, beleza. Meu volume final vai ser quem? Meu volume inicial mais a variação de volume. Ou seja, eu posso deixar novamente em evidência, assim como eu fiz na área. Já que, em vez de área inicial, ali vai aparecer ó, volume inicial. Consequentemente, ele fica em evidência, multiplicando tudo que está ali entre parênteses. Que da mesma forma, eu acho outro binômio, porém voltado para a dilatação volumétrica nesse último caso.
em que o volume inicial multiplica 1 mais gama vezes θ. Bem, você ficou aí curioso porque, veja, existe uma grande relação entre beta, alfa e justamente gama. E você pode fazer um resumo, uma síntese final, como sendo isso, ó. Eu coloquei aqui, ó. Logo, alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Ou seja, observe as dimensões. Essas dimensões vão dizer tudo se você vai multiplicar por 2, por 1, por 3 e assim por diante. Observe essas dimensões, viu? Sempre observe o que elas dizem a respeito de tudo. E novamente, o que eu sempre friso, não decore fórmulas, entenda. Entenda que justamente a minha variação, seja na área, no volume e também no comprimento, ela vai depender diretamente da minha constante de dilatação, do meu volume inicial, da minha área inicial ou até mesmo do comprimento inicial e exclusivamente também da minha variação de temperatura. Essa variação diz tudo, tudo mesmo. Então, ó, o vídeo de hoje foi esse. É só o tempo de eu me despedir de vocês agora. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável falar isso aqui para vocês. Para mim, ter você aqui é uma coisa majestosa, magnífica, prazerosíssima para mim. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter te ajudado, porque no próximo vídeo vamos falar mais e mais sobre dilatação nos sólidos, nos fluidos, inclusive aplicando tudo isso para o quê? Para os exercícios, para o Enem, para o SSA, para concursos militares, para o que você achar melhor, porque a gente está aqui para isso, para te ajudar. Então, desde já, muito obrigado pela tua participação. Fiquem com Deus, o quadro é seu. Até uma próxima. Valeu, falou!